Senhor, quem vos fala, o pastor Elisário, juntamente com o presbítero Moenias, especialmente para gravar uma live do estudo bíblico. Nós colocamos na descrição lá já, e a temática é a igreja local. Vamos começar aqui, eu quero fazer uma oração, e o Moenias já vai pegar a palavra aí para encabeçar aqui, a entrada da lição de hoje, para nós falarmos sobre a palavra de Deus. Oramos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, estamos na Tua presença nessa quinta-feira, ó meu Deus, na Tua casa, aqui dentro da igreja, para trabalharmos na seara do Senhor. Estamos aqui, Senhor, para gravar esse estudo bíblico, ó Senhor, para ser empregado para a edificação da igreja, daquelas pessoas que vão, Senhor, participar, ó meu Deus, e também para a glória do Seu santo nome. Senhor, que essa lição de hoje, que esse culto online, Senhor, seja, ó Senhor, bom, perfeito, agradável, que seja tudo para honrar e bendizer ao Senhor na beleza da Sua santidade. Nos abençoa, nos dá sabedoria, nos dá palavras, Senhor, para colocar aqui nessa noite conforme a Tua vontade. Abençoa todas as famílias, Senhor, ó meu Deus, que porventura, Senhor, assistirem, Senhor, a esta gravação. Ó meu Deus, nos dá graça e paz e comunhão com o Espírito Santo, em nome de Jesus. Vamos começar então aí, no nosso estudo de hoje. Passa a palavra para Ti. Eu quero aqui também cumprimentar todos os irmãos, os amigos que estão acompanhando, que ainda vão assistir esse vídeo, que vai ficar aqui gravado. Estamos aqui na sede da Igreja Pentecostal Obra de Amor e Fé, mais uma vez, mais uma noite, mais uma oportunidade que estamos aqui. E para mim é um prazer estar aqui, juntamente com o pastor presidente, o pastor Elisário Melo. É uma honra para mim e eu me alegro sempre quando eu estou na casa de Deus. Eu falei outro dia aqui, pastor, que sempre que eu chego na casa de Deus, eu me lembro da onde o Senhor me tirou. Vem no meu pensamento, da onde o Senhor me tirou das trevas e me colocou na Sua maravilhosa luz. E hoje estamos aqui, como o pastor já tem falado, para meditarmos, isto é, para que nós passarmos um estudo bíblico aqui. Vamos comentar sobre a palavra de Deus, um estudo bíblico baseado 100% na Bíblia, na Escritura Sagrada. Não é coisa inventada por nós, é uma coisa assim, baseada pela palavra de Deus. E vamos aqui juntos, vamos interagir aqui com o pastor, vamos procurar levar com mais clareza que nós pudermos, e Deus vai nos conduzir, o Espírito Santo vai nos conduzir essa noite, para que nós possamos levar uma palavra de Deus, um estudo direcionado, assim, vamos dizer assim, que vai servir de edificação para a nossa vida e para a vida de você que está aí acompanhando. E hoje nós vamos aqui, pastor, dar início a esse estudo dessa lição, que é do curso, ele faz parte do curso de preparação de obreiro, discipulado 2, e é um curso, então, a lição 11, mais específico, o título da lição é a igreja local. Hoje nós vamos abordar, sobre a igreja local. Então, vários pontos aqui que vai ser falado, vai ser aqui estudado, e eu vou ler aqui, vamos interagir, o pastor vai nos fazer os comentários aqui, vamos procurar, como eu já disse, de uma maneira mais clara, descontraído. Nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus e falar de uma maneira que você possa nos compreender, nos entender, e Deus, com certeza, o Espírito Santo vai nos dirigir, pastor? Então vamos começar aqui. A igreja local. É necessário, antes de tudo, diferenciar entre igreja, corpo de Cristo, e igreja local. Então sabemos que existe uma diferença, pastor? Da igreja, corpo de Cristo, e igreja local. A igreja, corpo de Cristo, formada por todos os salvos que creram em Jesus, mortos e vivos, de toda a procedência, dentro do período da graça. Então veja bem, a igreja, corpo de Cristo, ela é formada por todos os salvos que creram em Jesus, mortos, aqueles que já partiram, salvos por Jesus, vivos de toda a procedência dentro do período da graça. E a igreja local, então existe uma diferença da igreja local para a igreja corpo de Cristo. A igreja local, a definição, são agências com nomes definidos, onde parte dos que integram a igreja de Cristo congregam. Um exemplo,
temos aqui em Filipenses 1, né? Temos uma organização com estrutura e governo estabelecido. Então veja bem, a Igreja Corpo de Cristo é formada por todos os salvos que creram em Jesus, mortos e vivos de toda a procedência dentro do período da graça. E a igreja local são agências com nomes definidos, onde parte dos que integram a Igreja de Cristo congregam. Uma organização com estrutura e governo estabelecido. Muito bem, irmão Elias está encabeçando aqui, né, a temática desse estudo bíblico de hoje, a igreja local. Muito bem colocado pelo presbítero irmão Elias. Igreja local, né? Mas o irmão Elias aqui ele mencionou a diferença, né, entre a igreja Corpo de Cristo e a igreja local. Então, Corpo de Cristo, Elias, a igreja Corpo de Cristo é a igreja de todos os tempos, né, no período da graça. Sim. De Cristo, porque ele é ungido, né? Então, a partir dele, todos os salvos, né, que já morreram, dormiram em Cristo, e os que estão vivos, né, todos pertencem à igreja Corpo de Cristo no mundo todo. Mas igreja local, né, é como você falou, né, Elias, agências com nomes definidos, onde parte dessa igreja Corpo de Cristo congrega. Por exemplo, a Ipoaf Canudos aqui, o Ministério Obra de Amor e Fé em Canudos, é uma igreja local, né? Então, igreja local. Como Elias falou, Corpo de Cristo, né, igreja Corpo de Cristo, nós temos aqui base bíblica, né, irmão Elias, em Mateus 16, do 17 ao 20, diz assim: E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Né? A igreja Corpo de Cristo, irmão Elias. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado no céu, e tudo o que desligares na terra será desligado no céu. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissesse que ele era Jesus Cristo, ou Jesus ou Cristo. Veja bem, irmão Elias, Jesus ali ele fez uma colocação, como é que vamos dizer assim, não é que de duplo sentido, né? Mas ele disse uma coisa e outra ao mesmo tempo no que diz respeito à igreja, né? A igreja Corpo de Cristo. Ele se referiu muito a Pedro, né? Dizendo: olha, não foi a carne e sangue que revelou isso, né? Veja bem, irmão Elias, não foi, mas meu Pai que está no céu te revelou isso. E ele disse: olha, pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, né? Ele estava falando nele, né? A pedra. Mas vejamos que o nome Pedro, Elias, quer dizer fragmento de pedra, né? Então Jesus e Pedro foi destacadamente o primeiro pregador, né? Depois da ascensão de Jesus, né, Elias, o primeiro pregador que em 2 mensagens ganhou 5.000 almas, né? O apóstolo Pedro. Jesus confirmando o chamado de Pedro, né? E a confirmação então ali que ele teria as chaves do reino. Ele disse: ó, tu vai ter a chave do reino, e o que tu ligar na terra é ligado no céu, o que desligar na terra é ligado no céu. Isso está falando também de uma igreja local com governo eclesiástico, né? Aonde é ligado é confirmado no céu. Por isso que aonde 2 ou 3 concordarem acerca de qualquer coisa que pedir, será concordado no céu. Então estava falando em Pedro como um líder da igreja, né? Então aqui está falando da igreja num todo, né? A partir dali a sistemática apostólica, o fundamento da igreja, né, irmã Elias? O fundamento da igreja estava sendo lançado ali. Então, como igreja, todos aqueles cristãos que falarem essa linguagem, né, pertencem à igreja Corpo de Cristo, né? Então está aqui a confirmação, Elias, da igreja. Ele falou a minha igreja, a igreja Corpo de Cristo. Irmão Elias falou também da igreja local, que é agências com nome definidos, onde parte dos que integram, né, a igreja Corpo de Cristo congregam. E um exemplo é a igreja de Filipenses, que está em 1, né? Uma organização com estrutura, né, e governo estabelecido.
Filipenses primeiro, o apóstolo então escreveu dizendo: Paulo e Timóteo, servo de Jesus Cristo, escreve, né, Elias, a todos os santos em Cristo que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Veja, Elias, que aqui o apóstolo ele falou só em 2 escalões de liderança, né? De líder, 2 escalões, nós falamos ali, Elias, né? E depois mais adiante nós vamos falar, Elias, sobre a questão dessa, digamos, desse degrau, digamos assim, de obreiros, vamos dizer assim. Então, pastores e bispos, aqui está bispos e diáconos, né? Então, ali estava se referindo a uma igreja local de Filipos, né? Então, aí está a diferença entre igreja corpo de Cristo e igreja local. Dando prosseguimento aqui, as 3 principais áreas de governo na sociedade. A sociedade ela é composta, ela é dividida em 3 áreas. As 3 principais áreas de governo da sociedade, ela é composta de governo civil, governo família, governo eclesiástico. 3 áreas. Então melhor dizendo, as 3 principais áreas de governo na sociedade, a qual a sociedade é composta: governo civil, governo família e governo eclesiástico. Então, as 3 principais áreas de governo da sociedade, né, como Elias falou ali, governo civil, governo família e governo eclesiástico. O governo família, nós temos aqui um embasamento bíblico para isso, Elias. O governo civil, né, um embasamento bíblico, é o que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, né? O apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 13, versículos 1 ao 4. Olha o que o apóstolo escreveu, irmã Elias, sobre o governo civil. Diz assim a orientação para os cristãos, né? Toda alma, toda pessoa, ou esteja sujeita às potestades superiores. Aqui não está falando de potestades malignas, né, irmã Elias? Né? Então tem que ver qual potestade. Por isso que na verdade temos que tomar cuidado quando diz respeito ao texto bíblico, Elias, o que se refere, né? Exatamente. Quando se fala em potestades, pensa-se que é algo maligno, mas aqui está falando de autoridade, né? Toda pessoa esteja sujeita às potestades, às autoridades superiores, porque não há potestade ou não há autoridade que não venha de Deus, e as potestades que há foram ordenadas por Deus, foram determinadas, foram criadas, foram formadas, né? Provém de Deus. Não há autoridade, né, que não venha de Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. Se nós for contra a autoridade, por exemplo, nós estamos vivendo um contexto que temos que ser subordinados, ou seja, submisso, né, às autoridades, porque não há autoridade que não seja ordenada por Deus. Então, quem resiste à autoridade, à potestade, resiste à ordenação de Deus, né? E os que resistem trarão sobre si mesmo condenação, né? Isso a Bíblia está dizendo, o apóstolo Paulo escrevendo para nós cristãos, como se comportar diante ao governo civil, diante às autoridades civis, né? Porque os magistrados não são terror para as boas obras, eles não são uma ameaça para quem faz o bem, né, irmã Elias? Mas para as más obras, aquele que pratica o mal, né? Eles são terror, porque eles vêm para punir quem pratica o mal. Queres tu, pois, não temer as autoridades ou as potestades, né? Faz o bem e terá louvor da autoridade, né? Será, né, elogiado, né, Elias? Faça o que é certo, o bem, e será elogiado pelas autoridades. Agora, se fizer o mal, vai ser punido, né, Elias? Né? Vai ser julgado, vai ir a uma audiência, né? E vai ser lá julgado e punido conforme, né, o feito, né? Então, faz o bem e terás louvor da autoridade, né? Porque ela, a autoridade, é ministro de Deus para o bem, para regrar, para pôr em ordem as coisas, né, Elias? Para manter a ordem. Mas se fizeres o mal, tenha medo ou tema, né? Pois não traz de balde a espada, né? Vem o castigo, vem o juízo, né? Porque a autoridade é ministro de Deus,
e vingador para castigar o que faz o mal. Então vejamos que a autoridade civil ela é formada por governo civil. Vamos fazer uma comparação aqui, né, Marias? Vou fazer um exemplo, né? Nós temos autoridades civis, digamos, federais, né? Estaduais, municipais, e ainda tem, Elias, as forças, né? As forças, digamos, armadas ali, que é as autoridades, por exemplo, temos a Guarda Municipal, né? A Guarda Civil Municipal, temos a Brigada Militar, né? Temos o Exército, né? Que seria, né? Força Federal, né? Que existe autoridade federal, né? A Guarda Municipal seria do município, Brigada Estadual, né? E tem Exército Federal. Não, tem a Polícia Municipal, a Brigada Militar, que é estadual? Estadual. Isso, e tem a Polícia Federal e também o Exército. Então, as autoridades, o governo civil é composto. Então, nós, como cidadão, ainda mais como cristão, né, irmão Elias? Nós temos que ser submissos, nós temos que fazer o bem para não temer a autoridade. E se nós fizermos o bem, né, nós vamos ter louvor da autoridade, porque a autoridade diz, olha, essa pessoa não me dá problema, né? É um cidadão de bem, é uma cidadã de bem, né? Teremos louvor. Agora, se fizer o mal, né? A autoridade civil está no mundo porque Deus ordenou para regrar, né? Lembra do tempo da antiga aliança, lá no Velho Testamento, existiam os juízes, né? Julgavam, né? Inclusive Samuel foi sacerdote, juiz e profeta, né? Então sempre teve, e agora, né? Tudo, na verdade, organizadamente as autoridades civil. Então a Bíblia, o apóstolo aqui estava falando e fazendo menção de como nós, como igreja, se comportar diante da autoridade, né? E nesse contexto que lemos aqui de Romanos 13, né? Ele confirma essa questão, né? Da autoridade do governo civil, né? O governo civil. Então está aí, né? E é ordenada por Deus essa potestade, essa autoridade civil. Segunda principal área, né? Digamos, é o governo família, né? O governo família é o governo aquele composto pela família, né? Formado, digamos assim, pela família, né? É o homem, a mulher e os filhos, né? O homem, a mulher e os filhos. Esse é o governo família. E ainda tem aquela história, né, Elias, que tem digamos, os patriarcas, né? Por exemplo, aí veio o avô, que ele influencia bastante na família muitas vezes, né? Os avós e às vezes até os filhos casados moram próximo e ele pega o aconselhamento do avô, que é o pai, né? E assim então a família. Mas falando em família a partir do homem, a mulher e os filhos, né? Está em 1 Coríntios 11 e 3, no primeiro versículo, diz assim: mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo homem, irmão Elias, e o homem a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Veja o mistério, né, irmão Elias? Então, biblicamente, o apóstolo aqui, inclusive, ele fez menção à igreja de Coríntios, dizendo, né, eu quero que vocês fiquem sabendo disso. Como é que é essa ordem, né? Cristo é a cabeça de todo homem, todo líder da família, todo líder da casa, né? E o homem, a cabeça da mulher, e Deus, a cabeça de Cristo nesse mistério. Então, né, nós não vamos aqui entrar, né, detalhar essa questão família, governo família, mas a Bíblia, ela já então traz aqui uma narrativa que é fácil de entender, né? Fácil de entender, né? E o apóstolo Paulo escreveu dizendo que Cristo é o cabeça, né? De todos os líderes de família, digamos assim, e o homem, no caso, é o cabeça da mulher, né? A mulher, na verdade, a palavra fala da questão de uma parte mais fraca, né? Que é a mulher. E tem mais adiante, ou seja, num outro estudo se fala sobre essa questão, né, de como se comportar o homem, como se comportar a mulher em relação à família, a esse governo, Elias. Se tiverem invertido os valores, Elias, vai dar problema na caminhada, né? Vai dar problema na caminhada,
né, vai ter muitos conflitos nessa família. Mas se estiver alinhado com Deus, conforme, né, os padrões bíblicos, esse governo será forte, né? Então falamos sobre o governo família, né? Então é como se diz assim, irmão Elias, né? Deus está acima de toda a família, né? Aí o homem acima de esposa e filhos, ou não no dizer superior, entendeu? Não dizer superior, mas como pensante, né? Como liderança. E no caso a mulher ali, então, em relação aos filhos, né? Minha Bíblia em outros textos fala mais, é claro, sobre isso, mas é tema para um outro assunto, para um outro estudo, né? E agora o governo eclesiástico, Elias, que é o assunto de hoje, né? A igreja local é formada por um governo eclesiástico. Toda igreja local, né, ela é formada por um governo eclesiástico, que é aquela história, o que for ligado nesse governo, tendo uma direção, uma liderança, o que for ligado é ligado no céu, o que for concordado é concordado no céu, né? Então é formado por um governo, né? A questão da hierarquia, não que um é mais do que o outro, mas as funções são diferentes, Luiz, né? As funções são diferentes. Um é chamado para liderar, o outro para ser o serviçal ou servir nessa área, servir na outra área. E mas até o líder também, ele é especificamente bom, digamos, como chamado para uma determinada área também, além, né, de liderar ou de governar, digamos assim. Mas o governo eclesiástico, irmãs, aqui tem um primeiro versículo em Hebreus 13 e 7. Hebreus 13 e 7 diz assim: lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Aqui, né, o escritor aos Hebreus, né, o escritor aos Hebreus escreveu dizendo para que os cristãos, as pessoas lideradas, né, em uma igreja local, Elias, pensassem, né, ou refletissem sobre os pastores, aqueles que apacentavam, né, estes que falaram para eles acerca do reino e da palavra de Deus, né, e orienta, o escritor dos Hebreus orienta que essas pessoas imitem os líderes, imitem os apacentadores, imitem, né, queiram imitar, né, a esses bispos, pastores, né, atentando para a sua maneira de viver. Por isso ele puxa a nós então a responsabilidade de dar um bom exemplo, né, de fazer o certo, de não escandalizar, né, de seguir conforme a palavra de Deus, porque a orientação bíblica, conforme aos Hebreus, né, é que as pessoas pensem e reflitam e tenham em mente os pastores, aqueles que falaram acerca do reino, né, e a fé deles imitai. Agora, se a fé daquele a ser imitado é fraca demais no Senhor, né, é muito complicado, né, Elias? Então, puxa mais a responsabilidade ainda dos líderes, dos que apacentam, porque, biblicamente, os liderados devem imitar a isso, né? Atentando para a maneira de viver. Então, siga o exemplo. A maior pregação, Elias, né, e a forma melhor de dizer como são as coisas acerca do reino é a maneira que nós vivemos. Porque se as pessoas olharem para nós e nos imitar, né, exatamente vão estar falando a linguagem nossa, por causa que eles estão imitando o que nós vivemos. Não adiantaria falar uma coisa e viver outra, né? Aí está essa questão. Então aí está os escritores hebreus confirmando a questão do governo local, o líder, né, o pastor, o apacentador, ou o bispo, né, responsável, ou presbítero, né, mesma função. Ainda em Hebreus 13, Elias, e 17 diz assim: obedecei vossos pastores. Aqui está, Elias: obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas como aqueles que hão de dar contas delas, para que os façam, ou para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil.
aqui está dizendo, irmão Elias, para os liderados, né, os cristãos, né, os crentes, né, obedecer aos que apacentam, ou aos presbíteros, né, ou aos bispos, né, que são aqueles que vigiam pelo povo, que é a mesma função. Na verdade, obedecer é ser obediente, né? Se a fé desse líder, ela pode ser limitada, né? Que esse líder vive conforme a palavra de Deus, né? A palavra de Deus está ordenando a que haja obediência. E aqui, essa palavra aqui, né, irmão Elias, ela é muito ampla, né? Se for falar sobre obediência, eu pensava dessa forma, os irmãos que vão assistir, né, hão de convir conosco. A palavra de Deus diz, né, que o pecado de rebeldia e desobediência é como o pecado de feitiçaria, é o mesmo nível, irmão Elias, né? É o mesmo nível. A Bíblia diz que o pecado de desobediência, o pecado de rebeldia, o que é rebeldia? É se rebelar contra a liderança que Deus colocou, digamos assim, né? Poderá ser encarregado da pregação, ser um departamento, né? Se está lá essa liderança, é porque foi colocada por Deus. A palavra de Deus diz que não cai uma folha, ou seja, entendemos, irmão Elias, né? Antes de mais nada, né? Entendemos que não cai uma folha de uma árvore se não for a vontade de Deus. Sim. Ele traz contados os fios de cabelo da nossa cabeça. Então, se há uma autoridade, se há um líder, é porque foi colocado por Deus e estará lá pelo tempo que Deus quiser, né? Então, aquele que se rebela contra ou desobedece é o mesmo pecado de feitiçaria. Então aí que está, eles muitas vezes, Deus não pode operar, né, entre pessoas muitas vezes, por causa da rebeldia e desobediência, tanto a palavra de Deus, quanto aqueles que são colocados por Deus. E eu não estou falando porque eu sou um pastor, nós somos líderes, não estou falando por isso. Aonde você estiver, aonde você for, o país que você estiver, o estado que você estiver no Brasil, né, o local que você estiver, né, aonde você estiver, tem que ser obediente e submisso, né, sujeito. O que é sujeito, irmão? Não é estar embaixo dos pés de um líder, não é isso, né? Não é isso não. Sujeitai-vos é ser bom sujeito, né? E o bom sujeito, ele é obediente. O bom sujeito, ele não é rebelde, né? E a palavra de Deus diz em Hebreus 13:17, você pode ler na tua Bíblia, diz assim: obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles. Sabe por quê? Porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Então, se há obediência dos liderados, irmão Elias, e não há rebeldia, né, esses líderes farão, né, farão com alegria, né, esse trabalho, e não gemendo, né? Sim. Porque é coisa terrível, irmão Elias, tu lidar com o espírito de rebeldia entre o povo, tu geme, tu fica a noite sem dormir, né? Tu se entristece muitas vezes, isso é verdade, né? Nós somos humanos. Estou falando aqui com pastores, com líderes, com obreiros encarregados de comunicação, né? Não é fácil, né? Mas é maravilhoso, vale a pena, né? É um preço que vale a pena. Mas a orientação bíblica, sabendo do coração do ser humano, como é difícil, né? Coração do ser humano, ele disse: façam isso, né? Obedeçam, se sujeitem, porque eles são como aqueles que velam por vocês, como que vai dar conta de você diante de Deus. E faça assim, seja obediente, seja sujeito, para que eles façam com alegria e não gemendo, porque se eles fizerem sem alegria e gemendo por tua causa, aqui diz a palavra do Senhor, porque isso não vos será útil, será inútil, né? Com relação àqueles que não obedecem e não são submissos. Então, aqui aprendemos, irmão Elias, que num governo eclesiástico há um líder, né,
que tem que ser um líder, não um chefe ditador de regras, mas de outro ângulo também os liderados, né, devem ser obedientes e bons sujeitos, né, porque é mandamento bíblico na palavra de Deus. Em 1 Coríntios, Elias, 12, 28, o apóstolo Paulo, né, ele escreveu sobre essa questão do governo eclesiástico. Ele nomeou dizendo assim: olha, no governo eclesiástico, o governo da igreja é assim: a uns pôs Deus na igreja local, né, ou ministerial, vamos dizer assim, primeiramente apóstolos, né, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, depois aqueles que prestam socorros, né, não são todos, né, governos, que é aquele que vai governar, né, e variedades de língua. Então aqui já engloba, irmão, os dons. Tudo é muito importante na igreja e cada um tem uma função. E todas essas funções e cargos, né, e atribuições, eles são liderados por um líder local, né, e os outros liderados lideram outro grupo, e assim é formado, então, irmão Elias, o governo eclesiástico. Já deu aqui para as pessoas terem uma ideia, né, Elias, a maneira da visão que a gente tem no que diz respeito, então, como falei antes, né, as áreas de governo na sociedade, irmão Elias: governo civil, governo família e governo eclesiástico. Cada um no seu quadrado, mas se todos estiverem alinhados, vivemos em harmonia na sociedade e também em família e também em família da fé. Vamos prosseguir então aí, pastor, mais um tópico. O governo da igreja local é formado por pastores, diáconos. E veja aqui, você está olhando, pastor, pastores é igual, é o mesmo que bispos e presbíteros. Então, na verdade, existem então dois cargos, seria, né? Seria duas funções principais, né? Duas funções principais. O governo da igreja local é formado por pastores. O pastor, como o pastor tinha falado aqui, é para cuidar, o que cuida do rebanho, é o que apacenta, cuida do rebanho, cuida da igreja, das ovelhas, né? Do rebanho de Cristo, que é a igreja, que é os membros, as pessoas que congregam na igreja local. Os diáconos, conforme o pastor já falou aqui, são aqueles que estão para servir em todos os serviços da igreja, todo o serviço da obra. Então veja bem, o governo é formado da igreja local, é formado por pastores, diáconos. Então o nosso pastor que vai comentar, vai detalhar para nós aqui. O pastor tem mais um alcance. O Elias tem todo o carinho, né? Mas eu digo também que o Elias é muito inteligente na palavra de Deus, e nós aprendemos juntos, com certeza, com o Elias, que está nos ajudando muito aqui na questão, né, desses estudos bíblicos por temática. Mas o irmão Elias, ele disse que eu já estou mais acostumado a passar essa lição, umas quantas vezes, né? Mas é bem complexo, né, os assuntos, né, Elias? Essa questão aqui da formação. Eu já conversei com várias pessoas e alguns têm uma tese bem forte. Não existe esses cargos aí, né? Existe só, né, o pastor, ou seja, o presbítero e o diácono, né? Uns quantos levam para esse lado. Não, só tem presbítero e diácono na Bíblia, não sei o quê. Mas nós sabemos que temos uma tradição, né? Nós viemos numa cultura, e nessa cultura, né, no Brasil inclusive, né, tem uma cultura dos cargos eclesiásticos, né, irmãs? Né, cargos. E às vezes o cargo, algumas vezes, não condiz com a função. Às vezes uma pessoa que por A ou B ele tem o cargo, é reconhecido ao cargo, digamos, de evangelista, né, irmãs? Tem o cargo de evangelista, digamos, acima do presbítero, né, de cargos. Às vezes o evangelista ele tem a nomenclatura de evangelista, mas ele tem uma função basicamente só para um auxiliar da igreja, ou um diácono, que é o serviçal, aquele, né? O cargo é um e a função, o chamado dele é uma outra. Acontece muito isso. Muitas vezes a pessoa, por o carinho que tem por uma pessoa, ele
ele honra a pessoa ali, digamos, ele honra aquela pessoa com um cargo tal, né? Subindo os degraus, digamos, Elias, membrou na igreja, vem um auxiliar obreiro, né? O diaconato, presbitério, evangelista e depois pastor. Isso na tradição, uma cultura de cargos eclesiásticos. Mas a Bíblia ela fala aqui sobre o pastor, né? E o diácono. Que pastor, bispo e presbítero, a função é a mesma, né? E se nós lermos o versículo aqui, vai ver que é a mesma coisa. Horas o escritor escrevia se referindo ao fulano lá como pastor, e ora ao mesmo fulano ele se referia presbítero, e horas a mesma pessoa ele se referia como bispo, né? Que só tem uma diferencinha de algo a mais. Por exemplo, o bispo é aquele que, além de apacentar, ele é o que vigia num todo para ver o que é que, né? Aquele que fica uma função assim de vigiar, né? A ordem, o que tem que melhorar, o que tem que mudar. É mais um adicional na função pastoral. Por exemplo, ele é pastor e ainda, né, exerce a função bispo, que é um adicional, digamos assim, mas a função é a mesma. Se se referir pastor ou bispo ou presbítero, é a mesma função, né, de um líder num governo local. Estamos falando em função, não cargo, né? No Novo Testamento, né, as palavras pastor, bispo e presbítero descrevem a mesma função. Eles servem em congregações locais, igrejas locais, né, cuidando do rebanho de Deus. E aqui nós temos ali as referências bíblicas. Atos dos Apóstolos 20 e 28 diz assim, né: olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispo, seria o pastor, né? Para apacentardes. Se ele é bispo, apacentar é o que apacenta a igreja de Deus que ele resgatou com seu próprio sangue. Então é a mesma função, a mesma pessoa. 1 Pedro 5, 1 ao 13 diz assim: aos presbíteros que estão entre vós admoesto eu, que sou também presbítero. O apóstolo Pedro falando com eles, e testemunha das aflições de Cristo e participante da glória que há de se revelar. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Então aqui está, não dispensa comentário, né, Elias? Ser exemplo, não ser aquele que quer, né, dominar o rebanho de Deus, porque não é dele, é de Deus, né? E ele está ali, né, para ter cuidado e não forçado também, tem que ser voluntário, né? A palavra diz, tem um dizer, né, popular que diz, né, Elias, aquele que corre por gosto não cansa. Se eu sou obrigado a pastorear uma igreja, eu vou cansar logo, Elias, porque eu estou fazendo isso por força, na obrigação, né? Sendo obrigado. Agora, quando eu faço, irmão Elias, voluntário, eu corro por gosto, né? É aquela questão que se diz, né? Pagamos um preço, mas vale a pena. Tito 1, 5 ao 7 diz assim: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesse em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Seria bispos ou pastores, né? Aquele que for irrepreensível, né? Marido de uma só mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes. Nós falamos antes, Elias. Aquele que não é um bom liderado nunca vai poder ser um bom líder, né? Isso aqui eu estou colocando aqui agora, Elias, me veio na mente. Aquele que não serve para ser bom liderado, como um bom liderado, ele nunca vai servir como um bom líder, né? É o mesmo que aquele que não senta para aprender, nunca vai poder levantar para ensinar, né, irmão Elias? Então, né, aqui a orientação a Tito é que pusesse em ordem, estabelecendo o presbítero, e tinha que ser no perfil. Se não tem perfil bíblico, né, fica difícil. Porque convém que o bispo, né, que é o mesmo pastor ou presbítero, convém que o bispo seja irrepreensível como dispenseiro da casa de Deus,
não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso e torpe ganância. E aqui então a lista de características e qualidades, né, do líder no governo local, partindo do princípio ali, pastor. Pastores, Elias, devem ser chamados por Deus, né? Hebreus 5,4 assim: e ninguém toma para si esta honra, sendo, ou seja, senão o que é chamado por Deus, como foi Arão, né? E a palavra que lemos em Atos 20:28 também fala a esse respeito. Pastores, irmão Elias, que tem que ser ordenado, alguém que já lidera, né? Alguém que lidera, então, né, Deus vai o instruir ou mostrar, né, para que ele seja ordenado. Fica difícil muitas vezes a pessoa se auto-ordenar, né? Sim. É o que acontece muito, daí não permanece, né? É difícil. Em 1 Timóteo 4,14, irmão Elias, diz assim: não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, né, com a imposição das mãos do presbítero, do pastor ou do bispo, o líder oficializa, né, irmão Elias? Sim. Então tem que haver um ligar na terra, né? E tem que ser isso. Por isso que nós fazemos consagração de obreiro, irmão Elias, diante da igreja, das testemunhas e dos familiares, né? Com a liderança da igreja, ali é feito um cerimonial, né? Com oração, imposição de mão, proferindo sobre ele aquela função, né? E na maioria das vezes ungindo com óleo, né? Para que ele tenha uma vida sarada, sua saúde mental, sua saúde física, né? E até mesmo a bênção, né, no bem-estar social também. Atos 14:23 diz assim, irmão Elias: e havendo-lhes por comum consentimento eleito anciões em cada igreja, orando com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Observação, irmão Elias: no Novo Testamento a eleição de tais cargos nunca era por votos no povo ou do povo, né? Mas sim por aqueles que já exerciam autoridade na igreja. Também nunca eram eleitos com tempo determinado para posteriormente serem substituídos por outros. Seu cargo é vitalício. Por exemplo, Elias, se o cargo ele é condizente com a função e o chamado da pessoa, não tem que ser por tempo determinado, né? Porque se a pessoa tem um chamado, né, uma confirmação divina no chamado, ele não será, digamos, um evangelista por um tempo determinado, será por toda a sua vida evangelista, né? E se tem então um chamado para aquela função, a seara é grande, tem muitos lugares aonde apacentar, né? Entenderam, Elias? Então ele se tem a confirmação, né, conforme o Novo Testamento, não era por tempo determinado. Eu vou deixar para ti, Elias, comentar um pouco aqui sobre a função do pastor. A função do pastor para com a igreja é cuidar, proteger e alimentar o rebanho. Atos 20:28: olhai por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo nos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Cuidar, né? Então cuidar, veja bem, a função do pastor com a igreja é cuidar, proteger e alimentar. Isto é, cuidar, falando espiritualmente, o alimento espiritual. Qual é o alimento espiritual? A palavra, né? Ensinamento, a palavra. Então fala de alimento espiritual. Proteger, cuidar, proteger e alimentar o rebanho, que o Senhor Jesus resgatou com o seu próprio sangue. Está em Atos 20:28. Nós temos a segunda referência bíblica sobre esse assunto. Apacentai o rebanho, está em 1 Pedro 5:2. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Por torpe ganância, né? O pastor está interessado somente na parte financeira, né? Ou
trazer um bem próprio para ele. Essa referência bíblica aqui ainda está incluída, irmão Elias, tanto a primeira quanto a segunda, essa de Pedro 5:2, com relação à função apacentar. Não fazer isso com segundas intenções ou para tirar benefício próprio, tirar um proveito, vantagem, tirar um proveito, ter uma torpe ganância, né? Ou que nem você falou, ou por obrigação, tipo, obrigado, eu sou obrigado a ser pastor, né? Então, quando a pessoa diz, não, eu sou obrigado, se eu estou aqui, não vai muito longe, a pessoa não vai se entristecer, vai... Então, veja bem, né? Cuidar e apacentar o rebanho de Deus que lhe resgatou com o seu próprio sangue, Jesus resgatou com o seu sangue na cruz. Vamos para outra referência bíblica aqui, pastor, que é Efésios 4:11-12. E ele mesmo deu uns, aí aqui fala sobre os cargos, né? As funções da igreja, né? E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas e outros para evangelistas. Seria alimentar. Alimenta também, né? Alimenta a ligação. E outros para pastores e doutores. Então, evangelista, o pastor falou aqui, o evangelista, a função dele é alimentar o rebanho. Ele vai evangelizar, ele vai pregar, ele vai ministrar a palavra. É um alimento espiritual. E o doutor também alimenta. Doutor também. Porque uma coisa é o ensino, a instrução, outra coisa é a pregação, que alimenta também, né? Então, mas uns têm chamado para o ensino e outros chamado para a pregação evangelística, né? Nem todos que pregam ensinam, né? Sim. O apóstolo Paulo, ele era pregador e doutor, né? Doutor. Eu comentava até esses dias, achei que era contigo, estava comentando, pastor, sobre o Paulo, né? Que o Saulo, melhor dizendo, Saulo de Tarso, ele perseguia a igreja, perseguia os irmãos, diz que ele, onde tinha os cultos, os irmãos estavam reunidos, ia lá e batia, arrastava as mulheres pelo cabelo, desmanchava o culto, e ele fazia aquilo, e ele acreditava que ele estava fazendo um bem para Deus, porque ele era um homem estudado na lei, zeloso. E tem o hino 196, dava assim, muito zeloso para a lei foi Saulo, e perseguia o povo de Deus, achando que estava fazendo um favor para Deus, porque ele era um homem instruído, né, pastor? Estudou os pés de Gamaliel, foi um grande... Ele era um religioso forte, ele era fariseu, né? Fariseu. Então ele achava, no entendimento dele, que ele estava fazendo um bem para Deus, perseguindo. Que quando ele teve um encontro com Jesus, que Jesus apareceu, que Deus ouviu aquela voz, aquela luz, aquele clarão, que ele ficou cego, caiu. E ele ouviu aquela voz, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ele perguntou quem era, ele teve um encontro com Jesus, ele disse, eu sou Jesus que tu persegues. Aí ele entendeu, Jesus encontrou com ele e a vida dele foi mudar. Então ele foi um grande apóstolo, um grande profeta, um grande escritor, escreveu as epístolas, né? E um doutor, ele era um homem instruído. Então ele desempenhou esse papel de instruir, de cuidar, de alimentar as igrejas lá que ele atendia, né? E depois passou a ser usada a sua sabedoria também, o seu conhecimento, e Deus revelou ele, encheu ele do Espírito Santo. Quando Ananias colocou as mãos sobre ele, caiu as escamas dos seus olhos, ele passou a enxergar, voltou a enxergar novamente. Ele teve visão física e espiritual, né, pastor? Teve uma mente renovada. Uma mente renovada. E daí foi transformado, veja bem, de Saulo passou a ser Paulo, de perseguidor, melhor dizendo, passou a ser perseguido, de caçador passou a ser a caça. Isso, passou a ser a caça para fazer a obra de Deus. Tiago 5,14, pastor, tem uma referência aqui, diz assim, está alguém entre vós doente, chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com azeite, em nome do Senhor. Então a recomendação, né? O presbítero ora e diz, a oração da fé levantará o doente. Não é o presbítero que vai lá e vai tem uma parte curar. Que fala que se tiver pecado é perdoado ainda. É perdoado. Através dessa oração, né? Então assim, não é que o presbítero foi lá e orou e curou a pessoa. Então aí fica aquela questão, tem gente que leva muito a risco a questão, tem que ser um presbítero.
Sim. Mas na verdade o versículo está se referindo que pode ser um presbítero de cargo, ou um pastor na função, ou um bispo, porque é a mesma função. É a mesma função. É que nós Então estávamos chama, vendo. digamos, o líder, chama aquele que é responsável, que tem, digamos, sobre ele a cobertura de Deus, porque ele está à frente, né? Então chame esse líder, chame essa pessoa, né? Que ele vai lá e vai orar, vai ungir. Então aí nós podemos ver que o pastor, né? É aquele que faz essa função, que seria cuidar, proteger e alimentar, que é o mesmo que o bispo tem que fazer e o presbítero também. Então, a função exercida, né, independe dos cargos, né, nomenclatura, seria. Nós aqui no nosso ministério, digamos, não usa bispo e nem... não usa bispo, digamos, né? Mas o nome pastor e presbítero. Né? Que nem você falou ali, que você falou, ele é o governo da igreja local, né, ele é composto por pastores e diáconos. Sim. Porque bispos, a referência de bispo e presbítero é a mesma função. Bispo, presbítero e pastor é a mesma função. Então, Elias, nós estamos falando aqui a respeito da função do pastor, qual é? Que é cuidar, proteger e alimentar. E o Elias abordou aqui as referências bíblicas. E outras referências também quero que você faça menção, Elias, que é o que o pastor deve ser, né? Exemplo e não dominador do rebanho. Tu leste o versículo antes, né? Que não pode ser por força ou por torpe ganância, né? Mas ser exemplo e não dominador do rebanho. Primeira referência, na verdade, 1 Pedro 5:3. Então os irmãos veem que nós temos aqui usando a Bíblia, estamos com uma apostila aqui, mas toda extraída da Bíblia, né? 1 Pedro 5:3, que nos diz assim: nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Então isso é ter uma vida que o rebanho possa olhar e possa imitar, conforme o pastor falou. Se a nossa fé pode ser imitada. Sim, né? Que na verdade assim, esse estudo bíblico que nós estamos fazendo é um preparativo para o obreiro, né? E nós não estamos pensando que você vai ouvir, aprender e não estamos preocupados se você vai usar esse entendimento em outro ministério, né? Isso serve tanto para nós, liderança, quanto para aqueles que serão liderados, né? Se você é um líder, né? Se você é um líder, é um pastor, ou tem um chamado, saiba que a palavra de Deus diz que você não pode ser um dominador, né? Aquele que quer fazer impor, né? Um ditador de regras, né? Impor, né? Na herança de Deus, querer dominar do seu jeito a herança de Deus, estaria errado como líder, né? E também servindo como exemplo. Servindo como exemplo ao rebanho. Então não pode ser aquele dominador do rebanho e tem que ser bom exemplo, não mau exemplo, né? E o liderado, né? Nós falamos antes, tem que ser um bom liderado, né? Obedecer, obediente, ser sujeito, mas também observar. Se você está sendo pastoreado por um bispo, ou por um pastor, ou um presbítero, digamos assim, que ele está querendo dominar a tua vida, dominar você, manipular você, né? Saiba que ele está fora da Bíblia, porque ele tem que ser um líder que cuide, que proteja e que alimente, não que tenha um domínio, né? Como um ditador. E se ele não é bom exemplo, né? Ele é um mau pastor, né? E você deve rever os conceitos, né? E pedir direção para Deus e para a Bíblia. Então aqui ele serve para os dois lados, né? Para você, quem sabe, tem passado por muitos locais, né? Quem sabe muitas igrejas, já tem uma experiência, né? Quem sabe tem sofrido, né? A Bíblia, ela aponta para a maneira que tem que ser esse pastor, esse líder, e a função dele não é outra senão cuidar, proteger e alimentar, né? Então, aí é que está. Você, líder, não seja dominante do rebanho, né? E dê bom exemplo, é o que a Bíblia diz. Você, liderado, seja obediente e bom sujeito, mas observe esse líder, se ele não está querendo ser um dominador e um mau exemplo, né? Senão tem que rever conceitos e pedir direção para Deus. 1 Timóteo 4, 11, 12. Manda essas coisas
Paulo escrevendo, né? Manda essas coisas e ensina-as. Ninguém despreze a tua mocidade, mas sê o exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Como é que entendemos esse versículo, pastor? Na verdade, assim, Elias, está apontando para os liderados. Viu? Os irmãos estão aprendendo a palavra de Deus, apontando para os liderados como deve ser o teu líder. Entendeu, Elias? Como é que deve ser o bom líder, o pastor, né? Como que ele tem que ser, né? Se você está a observar o teu pastor, né? Não estou fazendo uma apologia, né, Elias? Sim. Mas você está a observa-o conforme a palavra. Não estamos insinuando para que ninguém fique julgando o líder, não estou dizendo isso, né? Já tem quem julgue, irmão Elias. A palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que esse líder, irmão Elias, né? Como você falasse ali, né? O versículo de 1 Timóteo 4, 11 e 12 diz: ninguém despreze você da mocidade, né? Agora, você seja exemplo dos fiéis. O líder seja exemplo dos outros. Na palavra, no tratar, né? Seja de palavra, e que essa palavra seja a palavra de Deus. No trato, Elias, é sim, sim, não, não. Sim. Não diga uma coisa e depois não cumpra. Se disser sim, é sim. Se disser não, é não. O que passar disso, diz a palavra, é procedência maligna. No amor, seja exemplo, né? A palavra diz assim que a caridade não tem, nada está acima da caridade, né? Não existe lei acima da caridade, né? Então tem que ser exemplo no amor, no espírito, na fé, tanto fidelidade como exemplo de confiança, né? Também na pureza. Então aí está, né? Você que sonha ou deseja ser um líder, um pastor, um bispo, você deseja uma obra excelente, como diz a palavra, né, Elias? É uma excelente obra desejo, mas seja exemplo, né? E observa os princípios bíblicos para isso, né? E você que está sendo liderado, né? Observa isso, ora a Deus, né? E procura crescer juntamente, né? Com sua liderança. Diáconos, vem do grego diáconos, significa aquele que serve. São pessoas separadas para servir, ajudar, atender, cuidar dos aspectos naturais e sociais da igreja local. Diácono significa aquele que serve, são pessoas separadas para servir, ajudar, atender, cuidar dos aspectos naturais e sociais da igreja local. Irmão Elias, é uma coisa que vale até colocar aqui para quem está estudando esse nível, né? Essa lição 11 aí, a igreja local, né? E você que tem, né, interesse, sonha, né, em liderar uma igreja, ser um pastor, é uma excelente obra, desejo, né? Então, irmão Elias, a gente muitas vezes ouve notícia, né? Olha, ministério tal, é um ministério grande, separou 50 diáconos, né, esse ano, separou 20 presbíteros, né, consagrou lá 25 pastores. Irmão Elias, seria uma notícia muito ótima se fosse observado os princípios bíblicos para isso, mas muitas das vezes ou não é possível ou não é observado os padrões bíblicos para isso. E aqui nós vemos que na definição de diáconos, né, é aquele que serve, né? E às vezes muitas pessoas não entendem, né, a questão da própria função, um cargo, né? E muitas das vezes, né, nós separamos, né, vamos dizer nós assim, né, diáconos que não são serviçal, não são prestativos. E a questão aqui, né, quando foi separado os diáconos, é para os serviços de atendimento, né, irmão Elias? Os serviços, como é que se falou, naturais, né? Serviços, que são pessoas separadas para servir, ajudar a atender, cuidar dos aspectos naturais e sociais da igreja local. Né? Mas eu estou falando aqui em cargo, né, Elias? O cargo, pode deixar João, Elias. A questão dos cargos, né? Mas às vezes no cargo tal, Deus pode ter uma chamada especial para aquela pessoa, né? E usá-lo em outra função,
né? Ou logo ele se projetar para um outro cargo, um outro nível, né? Vamos dizer assim, simplificando, né? Que o diácono, né, de cargo, ele pode ser muito usado, né? Inclusive na obra evangelística, como um evangelista, né? E bem logo também estar ocupando a função bispal, né? Pastoral, né? Então, mas não são todos, né? Mas aqui o que a palavra fala, falando em diácono, ele fala em obreiro, vamos dizer assim, né? Tem o governo, que é o que lidera, e os obreiros, que podem ter o cargo tal ou tal, mas todos compõem a obra. E pelo cargo ser inferior, não quer dizer que essa pessoa seja menos do que o outro, Marias. Isso há um conflito de compreensão nessa questão, porque um diácono, se ele tem chamada divina para pastorear, ele pode, né, mesmo não tendo uma consagração ao cargo pastoral, né, ele pode ser um ótimo bispo da igreja, um ótimo presbítero, um ótimo pastor, e é só uma questão de tempo, né, e organização, no que diz respeito, né, aos tempos ali, né, dos cargos eclesiásticos, para estar no cargo condizente com a sua função, sua chamada. Mas aqui o irmão Elias, ele frisou bem que a questão do diácono, né, a palavra diácono, ele quer dizer aquele que serve, né? Uma palavra, como é que é? Tem uma palavra, parece que não sei se é chinês ou japonês, samurai. A expressão, ou seja, o nome samurai quer dizer aquele que serve. Diáconos em grego é aquele que serve, né? Diácono no português nosso aqui traduzido quer dizer aquele que serve, aquele que coopera, aquele que é obreiro, né? Aquele que participa na construção, né, digamos, da instituição, né, ou do projeto. Aqui então, irmão Elias, tem confirmação bíblica, né, como você falou aqui, Elias, referência bíblica em Atos 6, 3 ao 6, diz assim: escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 homens de boa reputação. Olha aqui as qualidades e características bíblicas para a função, né? Homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre eles importante negócio, o diaconato. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra, né? Eles iam trabalhar nos trabalhos, né, Elias, de ajudar a atender, cuidar dos aspectos naturais, né, da igreja local, enquanto aqueles líderes, como os apóstolos lá, cuidavam da oração, né, e também do ministério da pregação. E este parecer contentou toda a multidão e elegeram então os diáconos lá, os 7 primeiros, né, Elias? Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicador, Timão e Parmenas e Nicolau, Prosélio de Antioquia. E nós vemos aqui que 2 diáconos destacaram bastante, né, Elias, na pregação, que foi Estevão, né, Estevão e Filipe, né? Então os outros, eu acredito que ficaram mais no atendimento, né, Elias, no serviçal, né, e foram homens de Deus, né, mas que nós temos aqui nos contextos bíblicos que fala, que se destacou inclusive no ministério evangelístico da pregação, né, esses 2 ali, Estevão e o Filipe. E os apresentaram ante os apóstolos, e esses, orando, impuseram as mãos e consagraram-lhes ao diaconato. Então aí está a história, Elias, né, que tem que haver, né, uma consagração, uma cerimônia para, né, ligar na terra e ser ligado no céu. Por isso que é feito isso, né? Em 1 Timóteo, Elias, 3, do 8 ao 13, diz assim: da mesma sorte os diáconos sejam honestos, não de língua doble, quer dizer, Elias, não tipo falso, fingido, né? Não dados a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância, guardando o mistério da fé numa consciência pura. E também esses sejam primeiros provados, depois sirvam, se forem irrepreensível. Da mesma sorte as esposas sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Os diáconos sejam maridos de uma só mulher, governem bem sua casa e suas próprias casas, seus filhos, né? Porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus.
Então aquele que servirem bem, ele é como um serviçal, ele será um bom líder. É o que eu estou dizendo aqui, né? Aquele que não servir para ser prestativo, que seja de confiança, né? Que seja uma pessoa pura, que não seja fingido, que não seja falso, né? Se for assim, né, alcançará uma posição, isso com confirmação e chamada de Deus, né? Não estou falando aqui escolhido por homens, né? Claro que tem a sistemática, né, Elias? Sim. Daqueles que Deus elegeu, daqueles que fazem a liderança. Mas os que servirem bem, como, né, aqueles que servem, né, os diáconos, adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Características de uma igreja local forte e sadia. Eu vou ler aqui e o pastor vai fazer a explicação, vai explanar melhor para nós aqui. Característica de uma igreja local forte e sadia. Então aqui está listado aqui 6 características. Característica de uma igreja local e forte: ser embasada na doutrina bíblica, viver na prática da comunhão cristã, ter um ministério forte de oração e intercessão. Esse é o terceiro, né? Quarto, ministrar as ordenanças da ceia e do batismo. 5, crer da liberdade ao mover do Espírito Santo, ser ativa nas reuniões na igreja. Veja bem então, característica de uma igreja local forte e sadia: ser embasado na doutrina bíblica, viver na prática da comunhão cristã, ter um ministério forte de oração e intercessão, ministrar as ordenanças da ceia e do batismo, crer e dar liberdade ao mover do Espírito Santo e ser ativa nas reuniões da igreja. Veja bem, irmãos, né? Nós estamos falando aqui sobre igreja local, é o assunto de hoje, e aqui apontamos, né, as características de uma igreja local forte e sadia. Sadia é aquela conforme Cristo, né? Cristo quer, como Cristo determinou, como Ele lançou os fundamentos da igreja. E as características é essa: seja embasada na doutrina bíblica, como Elias falou, né? Tem que ser bíblica e não por achismo, né? Sim. Tudo bem. Viver na prática da comunhão cristã. Viver na prática é ter uma comunhão cristã, né? Professar a fé em comum, né? Realmente não só falar em boa comunhão, mas ter comunhão, né? Como um cristão, ter um ministério forte de oração e intercessão. Isso faz parte. Deus chamou uns para interceder, né? Outros para outras funções. Então que haja. Então, aos que nós estamos falando aqui nessa noite, aqueles que se posicionam como quem forma a igreja, há dezenas ou há centenas, né? Veja onde você se encaixa melhor. Se é o ministério de intercessão, se envolva com o ministério de intercessão para interceder pela igreja, né? Com o círculo de oração, se envolva, porque o círculo de oração, chama-se de oração, é como uma coluna da igreja, né, Elias? Então aqueles que intercedem são os que sustentam, né? Então esse ministério de oração e intercessão é uma característica de uma igreja forte e sadia. Quando não tem um ministério de intercessão e oração, Elias, essa igreja ela começa, né, mancar, digamos assim, porque a característica de uma igreja forte e sadia também é aquela que tem um ministério forte de oração e intercessão. Atos 2:42 diz assim: e perseveravam, irmão Elias, na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Esse é um versículo chave para o que nós listamos aqui como as 3 primeiras características. E ainda em 2 João 1:9, irmão Elias, diz assim: todo aquele que prevarica. O que quer dizer isso, irmão Elias? Todo aquele que não cumpre o dever por interesse ou má fé. Todo aquele que não cumpre o dever, né, que tem para com a igreja, que tem para com Cristo, né, por causa de um interesse pessoal, ou o meu interesse é enfraquecer essa igreja, meu interesse é que não vá bem, digamos assim, né, ou por uma má fé, para que não dê certo, né? Sempre tem isso, né? Os pastores que me ouvem, aqueles que lideram, aqueles que são liderados também, né? É onde convir, né, Elias? Tem pessoas que muitas vezes estão como um joio, né? Eles não somam,
né? Eles torcem mais é que não dê certo, né? Isso é um espírito, né, de prevaricação. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, né, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto ao Pai como ao Filho. Aquele, Elias, que não persevera, aquele que não cumpre com o dever por interesse pessoal ou por uma má fé mesmo, prevaricar é isso, né? Ele não tem a Deus, é o que diz a palavra do Senhor. Então, tem que ser embasado na doutrina, viver na prática da comunhão cristã e ter um ministério forte de ação e intercessão. Aqui em Atos 2, 41 e 42, né, os versículos condizem com a ministração das ordenanças de Cristo, que é a ceia do Senhor, né, e o batismo nas águas. Então, é uma característica de uma igreja sadia, a igreja de Cristo, uma igreja forte, né, aquelas que ministram as ordenanças. Aqui não ministra a ordenança da ceia e o batismo, ela não é a igreja de Cristo, né? Atos 2, 41 diz assim: de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações, irmão Elias. Quinta característica que você leu é crer e dar liberdade ao mover do Espírito Santo. Atos 2, 43 diz assim: e em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Eles davam liberdade ao mover do Espírito, e aonde, né, a liberdade, Deus opera, né? Então é uma característica da igreja forte sadia, aquela que dá liberdade ao mover do Espírito Santo. O Espírito Santo é como um sangue, como uma vida, Elia. Assim como o sangue carrega a vida para dentro das veias, assim é o Espírito Santo circulando, né? Circulando na igreja do Senhor, no corpo de Cristo, né? Levando oxigênio, levando vida, né? Uma igreja forte, sadia, que tem vida, é aquela que circula o Espírito Santo, e só vai circular o Espírito Santo onde tiver liberdade. E essa é uma característica de uma igreja forte, sadia, aquela que dá liberdade ao Espírito Santo. E a sexta característica da igreja forte, sadia é ser ativa nas reuniões da igreja. As pessoas que compõem essa igreja local são ativas naquilo que é feito, as atividades da igreja, né? Então, né, e a prova falou antes, né, aquele que prevarica, né, não tem a Deus. Sim. Aquele que não faz as coisas por interesse próprio, né, ou má fé, ele está prevaricando, né? E esses não têm a Deus. E aquele que não prevarica, aquele que persevera, unido com os irmãos, imbuídos, né, no mesmo propósito, esses têm tanto ao Pai quanto ao Filho, é o que diz a palavra que nós lemos lá. Atos 2,46 diz assim, irmão Elias: e perseverando unânimes, unidos e perseverando unânimes todos os dias na igreja, no templo, e partindo o pão em mesa, né, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Havia uma harmonia, Elias. Eles permaneciam nas reuniões. Tem oração, vão para a oração. Tem ensino, vão para o ensino. Tem uma confraternização do departamento feminino, vamos pegar junto. O que eu posso fazer para ajudar? Agora tem um congresso, agora tem, né, o culto da família, vamos levar a família, vamos se reunir em família da fé. Agora tem um culto de avivamento espiritual, vamos estar juntos para ser avivados, né? Pegar junto, né? Não é como muitas vezes acontece, Elias. Se for o fulano, eu não vou. Se não for o ciclano, eu não vou. Isso eu não participo, né? Mas a característica de um indivíduo como integrante de uma igreja forte e sadia é aquele que é participativo, aquele que está presente, aquele que está pronto, está à disposição, aquele que persevera, né? E aqui a igreja primitiva, né, a igreja de Atos dos Apóstolos, a igreja que perseverava unânimes todos os dias de reuniões ou de trabalho, de atividades no templo, né, no partir do pão, no comércio,
eram unidos, né? E sempre com alegria e singeleza de coração. Prosseguindo então, aqui, pastor, agora vamos para um tópico: a disciplina na igreja local. Por ser a igreja local formada de pessoas e essas serem diferentes uma das outras, isso já seria motivo para haver problemas e conflitos. Mas além disso, a Bíblia nos fala da existência dos cristãos carnais e do joio, aqueles que só têm a aparência. Tudo isso gera problemas e, por conseguinte, requer uma ação disciplinadora. Você via falar muito, né, antigamente, da disciplina, né? As pessoas cometiam um erro lá, uma coisa que era contra a instituição, digamos, né? Havia muito essa questão, o fulano foi disciplinado por tal coisa, né? Mas enfim, né, Moisés? Disciplina, depois tu vai ler ali, ele vem da raiz discípulo, né? Que seria educar, uma maneira de melhorar o comportamento da pessoa, né? Então aqui, né, Moisés, como você lesse ali, né, o encabeçamento ali, Mateus 13, 24 ao 30, tem um texto que diz assim: propôs-lhe esta parábola dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele disse-lhes: um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, lhes disse: não, para que, ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer junto ambos até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Aqui está dizendo, Elias, que numa igreja local, ela é, como você fala, formada de pessoas, umas diferentes das outras, né, e já seria um motivo para ter problema e conflito, né? Então, né, e aqui mas a gente fala também sobre a questão da existência de cristãos carnais, né, que seriam os chamados joios. Então Jesus contou uma parábola que o reino é semelhante àquela situação. Vamos ler o do tópico então. Não devemos confundir disciplina com punição. Punição é causar mal a alguém em retribuição a uma ofensa cometida. Veja bem, essa é a diferença, né? Disciplina vem da raiz discípulo, que é instruir, educar e treinar. Portanto, é a modelagem do caráter, corrigindo o comportamento inaceitável e encorajando e construindo bom comportamento. Disciplina visa a glória de Deus e a restauração do ofensor. Do errado. Do errado. Né? Então, disciplina, no sentido, né, de dizer, né, literal, tem a função de instruir e encorajar a mudar, não errar mais, né? E a punição é aquela, né, que causa mal a alguém, né, em retribuição a algo errado. Então, a ação disciplinadora da igreja local não é aquela questão de punir, né? Por isso que tem que ter todos os cuidados no mundo espiritual e no agir em determinadas situações para não causar mal, né, ao errante. Diz aqui, irmã Elias, em 2 Coríntios 5, ou seja, 2 Coríntios 2, 5 e 11, ou 5 ao 11, diz assim: porque se alguém me contristou, não me contristou a mim, senão em parte, para vos não sobrecarregar a vós todos. Basta-lhe o tal esta repreensão feita por muitos, de maneira que, pelo contrário, deveis antes perdoar-lhe e consolá-lo, para que o tal não seja de modo algum devorado em demasia tristeza. Viu a maneira de agir, Elias? Sim. E por isso vos rogo que confirmeis para com eles o vosso amor. O que é confirmeis, Elias? É repartir com eles o vosso amor, né? Demonstre amor primeiro, antes de querer corrigir alguém.
E para isso vos escrevi também, para por esta prova saber se sois obedientes em tudo, né? E a quem perdoardes alguma coisa, também eu, porque o que eu também perdoei, se é que tenho perdoado por amor de vós, ou fiz na presença de Cristo, para que não sejam vencidos por Satanás, porque não ignoramos o seu ardis, as suas habilidades de enganar, né? O inimigo, ele é ardil, né? Então ele tem habilidade para enganar. Então é necessário que nós compartilhemos nosso amor, né? E faça isso tudo com amor, né? Visando o crescimento espiritual da pessoa, né? Para que não sejam vencidos pelo inimigo, que ele aproveita a brecha, né? Uma falta de amor entre irmãos, né? E vem com uma habilidade, né? E engana as pessoas. Em Hebreus 12, 11, assim: e na verdade toda a correção ao presente não parece de alegria, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Então, a princípio, com a ação disciplinadora, a correção, ela parece que não é muito de alegria, mas de tristeza, mas o resultado é muito bom, porque, como você falaste antes lá, ele contribui para o melhoramento do caráter, né, da pessoa. Aqui, irmão Elias, casos que requerem disciplina, né, na igreja local, né, são rebelião ou desobediência, né, promotores de divisão, carnalidades, imoralidades, idolatria, fofocas, vícios e trapaças, né, e por aí vai, né, irmão Elias? Sim. E por aí vai. Nós vemos aqui, no que diz respeito à rebelião e desobediência, 2 Tessalonicenses 3,6, assim: mandamos-vos, porém, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que anda desordenadamente, e não segundo a tradição que de nós recebeu, né? 2 Tessalonicenses 3,14 diz assim: mas se alguém não obedecer a nossa palavra por esta carta, notai o tal, né? E não vos mistureis com ele, para que, né, entenda ou se envergonhe, né, ou caia em si, que ele está agindo totalmente fora da palavra de Deus. Aqui, Elias, a questão de promotores de divisão, né, temos em Romanos 16, 17 a 18, que diz assim: rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem divisões e escândalos contra a doutrina que aprendeste, desviai-vos deles, porque os tais não servem a nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu próprio ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam os corações das pessoas mais simples. Então, às vezes, eles não é a questão de tu ir dar uma bronca na pessoa, às vezes o próprio tu desviar daquele mal, às vezes tu te afastar de certa situação, né? Ficar no silêncio, se afastar, é uma boa lição, é o que está dizendo aqui a palavra de Deus, né? Com relação a pessoas que promovem, né, divisões. E aqui se segue, né, mas não vamos ler todo o contexto, né? Você que está na sua casa pode pegar a tua Bíblia mesmo, né, e ler o contexto aqui de 1 Coríntios 5, do 1 ao 13. É um texto bem enorme, né, Elias? É o que diz respeito a carnalidades, imoralidades, idolatria, fofocas, vícios e trapaças. Isso são coisas que é um tanto quanto complicada. Ou a pessoa que vive nesse pecado, ou ele entende e muda, né? Ou com certeza está, né, como um joio no meio do trigo. E com certeza, né, aqueles líderes que entendem, né, que levam a risca o zelo pela palavra de Deus, né, terão, né, que, compartilhando o seu amor, instruir a esse ou esta, né, a andar no caminho certo e abandonar, né, o que diz respeito à carnalidade, imoralidades, que não é coisa de cristão, idolatria, as fofocas, né? A palavra diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Então é complicada a questão da fofoca, né? O vício, né?
Aquele que tem vício é um tanto quanto complicado, né? E as trapaças, né? É bem relativo. Como aplicar a disciplina? Tá vendo aqui, temos três passos aqui, né? Como aplicar a disciplina? Procurar o irmão a sós, levar consigo 2 ou 3 irmãos, isso é testemunhas, levar o caso à liderança da igreja. Muitas vezes acontece numa ação disciplinadora um atropelo, né? Às vezes mal sabe alguma coisa ou nem investigou para saber realmente o que se entende, conhece a verdade, conhece a realidade da pessoa e não fique preso numa mentira, né? Não fique preso, seja liberto, porque às vezes nós não conhecemos a realidade da pessoa e julgamos ou atropelamos, né? É aquela história, parece que é uma coisa que nós estamos vendo e não é aquilo, aí levamos para a liderança da igreja, aí já, né, denunciamos o irmão, já difamamos o irmão, vamos dizer assim, né, atropelamos as coisas. Mas aqui a palavra de Deus nos orienta que você que é liderado, você que é líder, né, saiba, né, primeiro procurar a pessoa a sós. Tem uma situação de erro, a pessoa não está, né, agindo conforme os padrões bíblicos, digamos assim, é necessário que alguém, né, alguém chegue perto dessa pessoa, encoste do lado e tenta encorajar a mudar, né, identificar a situação errada e encorajar a melhorar o caráter, a mudar, né? Mateus 18:15 diz assim a palavra do Senhor: ora, se teu irmão pecar contra ti, né, falhar, errar, né, com relação a ti ou até ao ministério, à igreja ou a palavra de Deus, ou que você perceba, né, vai e repreende-o entre ti e ele só, né? Às vezes até um desentendimento entre irmãos, vai, chega com a pessoa, conversa, né? Se te ouvir, ganhasse teu irmão, diz a palavra, né? Procure a sós, não precisa espalhar, não precisa jogar um monte de pena ao vento, né, irmãs? Sim. Né? Não colocar sujeira diante do ventilador, né? Então, Gálatas 6:1 também diz: irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma falha, num erro, olha, foi visto num erro, uma pessoa, vós que sois espirituais, né, encaminhai o tal com espírito de mansidão, ou seja, oriente ele, não xingamento, briga, né, ou ofendendo, né, o ofensor. Encaminhai esse com espírito de mansidão, que é um fruto do Espírito Santo. Um dos gomos do fruto do Espírito Santo, ou um dos frutos do Espírito Santo, é mansidão, né? Olhando por ti mesmo, olha para ti que está sujeito a falhar também, para que não sejas também tentado, né? Então, eu também estou sujeito, eu vou lá encorajá-lo com um espírito manso, né? Encaminhar ele para o que é certo, não dando certo, não fluindo, né? Não fluindo desse jeito, não foi suficiente. A palavra fala então em levar mais alguém junto para confirmar, né? Para ver se há a possibilidade, né, de ganhar o irmão, né? Então Deuteronômio 19:15 assim: uma só testemunha contra alguém não se levantará por qualquer iniquidade, qualquer pecado, ou por qualquer pecado, né? Seja qual for o pecado que cometeu, pela boca de 2 testemunhas ou pela boca de 3 testemunhas se estabelecerá o fato. Então, ter mais alguém, né? Para não ficar só uma palavra contra a outra. Então tem que ser por ordens, né? Biblicamente. Mateus 18:16-17 diz assim: mas se não te ouvir, leva ainda consigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda palavra seja confirmada, né? E se não as escutar, dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como um gentil publicano, né? Eu acho que assim, mulher, no sentido mais assim popular, se todos os recursos percorridos ou recorridos não adiantar, é aquele ditado assim, larga, né? Largar de largo, né? Deixa passar, né? Então, sinal que a pessoa realmente não quer, né? E aqui num casos
né, que seria o terceiro passo, né, que está já prescrito no versículo anterior, levaram o caso à liderança. Atos 15, 1 ao 2. Então alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos: se não vos circuncidardes conforme os de Moisés, não podeis salvar-vos. Tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo e Barnabé e alguns dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos anciões, né, sobre aquela questão. Então, Elias, teve um desentendimento que as pessoas daquele lugar afirmavam que para fazer parte não seria diferente, tinha que se circuncidar, conforme a lei de Moisés. Agora, Paulo e Barnabé vinham pregando, o evangelho do reino e não defendendo essa tese, da circuncisão, e o evangelho tinha sido aceito já por incircuncisos e assim, então, quando tiveram discussão, não houve entendimento entre eles, a palavra fala aí, não pequena, eles tiveram uma grande discussão, uma grande contenda com relação àquela cultura, dos que circuncidavam contra os que não se circuncidavam, quem era circuncidado pertencia ao reino, quem não era, não era, então, não, tudo bem, então, vocês dizem que tem que ser, nós dizemos que não é assim. Aí levaram a situação eles para a liderança em Jerusalém.